Olá pessoal, meu nome é Danusa, eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luzes no Caminho e a ideia hoje é conversar com vocês um pouco sobre um tema muito pertinente que se chama a ocupação e a missão dos espíritos. A ideia, claro, antes de falar desse tema, é nós nos conectarmos pela mente e pelo coração. Que seja onde estivermos, nós possamos nos manter sintonizados, até para melhor aproveitar tudo aquilo que a gente vai conversar. Por isso eu convido a todos a fazermos uma prece singela, rápida e inicial para dar início à nossa atividade. Por isso, que nós possamos fechar os nossos olhos e possamos respirar profundamente, inspirando e expirando, para que o nosso corpo ele relaxe, se tranquilize e possamos sentir todas as boas vibrações, todas as luzes que caem do mais alto. Que assim, sintonizados, ligados às boas energias, nós possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos refletindo para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, agindo no bem, falando no bem, pensando no bem. Obrigado, Pai, pela energia, pelas boas vibrações, pela luz que nos acolhe e nos envolve. Permanece conosco, como nós permaneceremos contigo. Que assim seja. Bom, pessoal, como foi comentado, o tema da palestra de hoje é a ocupação e a missão dos espíritos. E esse tema é tão importante que ele ocupa o capítulo 10 do Livro dos Espíritos. E aí, claro, vale lembrar que o Livro dos Espíritos é uma das obras principais, das obras básicas de Allan Kardec. Nós temos 5 livros compondo essas obras. E o Livro dos Espíritos tem a metodologia de perguntas e respostas. Então, claro, Allan Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos, trazendo luz em relação a essa questão. Qual a missão dos espíritos? Ou seja, qual também é a nossa missão, né? No dia a dia, na nossa rotina, na nossa jornada. E quando nós falamos da palavra ocupação e missão, que é o título, talvez essas palavras possam trazer uma certa grandiosidade. De fato, elas têm um grande peso. Missão, parece algo grandioso, algo, às vezes, talvez até para além da nossa capacidade, do nosso potencial, para além de nós mesmos, ou algo até mesmo distante. Quanto a essa questão de grandiosidade, de complexidade de alguns assuntos, até vale aqui comentar, ou pelo menos lembrar, uma parábola curtinha, rápida, que nos ajuda a entender a importância de simplificar algumas questões. Como, por exemplo, essa sobre a nossa missão na nossa jornada, na nossa vida. A parábola nos diz o seguinte: certo professor entrou uma vez na sala de aula e, para testar o raciocínio lógico dos seus alunos, ele pegou uma cadeira, colocou em cima da mesa e disse assim: provem que essa cadeira não existe. Os alunos entraram em uma discussão, começaram a refletir, a falar, conversar entre eles, como provar que a cadeira não existia, essa cadeira estava ali, materializada em cima da mesa, todos a viam, a tocavam, a cadeira existia, e agora como provar isso? Então alguns começaram a escrever teses longas, extensas, tentando articular algo que pudesse levar a esse raciocínio que o professor pediu. Só que um aluno em questão, ele pegou um papel, uma caneta e escreveu apenas 2 palavras e entregou para o professor. E quando o professor abriu, estava escrito: que cadeira? Era uma pergunta. E essa pergunta mostrou a simplicidade de raciocínio para questionar se a cadeira realmente existia. E aí, cabe então agora o link dessa história com o nosso tema. O que uma cadeira ou a existência dela tem a ver com o tema ocupação e missão dos espíritos? Tudo, porque o ponto principal é a simplificação. Simplificar o raciocínio. Colocar em prática isso na nossa vida de uma forma mais clara, direta, sem complicações. Como comentado antes, parece que ao falar de missão, nós falamos de algo grandioso, complexo, difícil, complicado, para além de nós. Só que
quando se trata da palavra ocupação e missão, nós devemos lembrar que o que tem por base dela é a ideia de compromisso, simplificar. O que está por trás de uma missão, o que está por trás de uma ocupação, de um dever? Compromisso. Compromisso com o quê? Compromisso com quem? Conosco, em primeiro lugar. Então, quando nós falamos de dever, de compromisso, ou seja, isso que sustenta uma missão, uma ocupação, vale daí trazer esse livrinho aqui, do Renovando Atitudes, que foi escrito pelo Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Hamed, em que uma determinada parte, ele diz o seguinte: quanto a dever, a compromisso e a missão. Ele nos diz o seguinte: teu primordial compromisso é contigo mesmo. E tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. E olha que profundo isso. Porque no momento em que Hamed nos lembra que o nosso compromisso, a nossa primeira tarefa na nossa jornada evolutiva é conosco, o que ele nos traz, o que ele nos diz por trás disso? Olha só, tu não tem como ter, desenvolver, realizar qualquer grande missão, ou qualquer tipo de missão, ou qualquer tarefa, não há como andar, perambular pelo mundo, te articular pelo mundo, se tu não começar pelo teu próprio aprimoramento. Nada vai, de alguma forma, estar em harmonia ou em sintonia ou em equilíbrio se nós não olharmos para a nossa própria individualidade e nesse olhar, ao olharmos para a nossa própria individualidade, descobrirmos, percebermos aquelas perguntas simples, mas que são necessárias e que nem sempre têm uma resposta imediata. Quem somos? O que desejamos? O que queremos? Quais as nossas vontades? Porque no momento que nós começamos a compreender isso, o que nós desejamos, quem somos, qual é o nosso desejo central, o que nós precisamos, e que nós precisamos não apenas em questões materiais, emprego, dinheiro, casa, mas para além disso, qual é a essência do nosso ser? Quando nós nos concentramos nisso, nós passamos a compreender melhor os nossos sentimentos. No que compreendemos melhor os nossos sentimentos, compreendemos as nossas atitudes. Compreendendo as nossas atitudes, passamos a entender o nosso funcionamento psíquico, psicológico. Passamos a entender como funcionamos melhor diante ou frente a algumas situações. E isso se chama lucidez. Entender a nossa individualidade, entender como nós nos articulamos no mundo. E vejam só, todo esse nosso raciocínio de simplificar uma palavra, simplificar o sentido da palavra missão, compreendermos a nós mesmos, entendermos que a nossa primeira missão primordial, nossa tarefa, nosso compromisso é conosco mesmo, com a nossa individualidade, compreender quem somos para melhor nos articularmos no mundo. Todo esse raciocínio está totalmente relacionado ao nosso tema. De novo, por quê? Porque nesse ponto, então, em que nós passamos a entender que precisamos compreender a nós, que está centrado, o ponto de partida somos nós mesmos, nós entendemos mais uma frase, somamos mais uma frase que Hamed nos traz. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós, e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter a liberdade e segurança em nossas relações pessoais, para decidirmos seguir na direção que escolhermos. Não devemos ser o que os nossos pais ou a sociedade deseja nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que nosso objetivo e finalidade de vida tem valor unicamente para nós. Os dos outros, particularmente para eles. Então, vejamos de novo. Aqui ele nos traz
essa ideia mais uma vez. Nosso dever, primeiro, é conosco mesmo. Se vamos falar, então, em missão, vamos entender quem somos, como nos articulamos no mundo, quais os deveres primordiais conosco mesmo em relação aos nossos sentimentos, a ideia de sermos legítimos com o que sentimos e não nos ocuparmos do sentimento dos outros ou do que os outros desejam necessariamente para nós. Às vezes, nem sempre aquilo que as pessoas que nos amam e que estão ao nosso redor desejam seria ou é o melhor para a nossa evolução. Mas isso é importante, esse equilíbrio, essa lucidez de compreender onde estamos, com quem vivemos, até onde nós conseguimos formar a nossa identidade, nosso caráter individualmente e com aqueles que fazem parte da nossa vida. Então, isso tudo, de novo, está relacionado ao que Kardec vai nos trazer, então, no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque na questão, agora se tratando da palavra, ou dessa, ainda mais a fundo dessa questão da missão e ocupação, o Kardec, na questão 573, ele pergunta diretamente aos espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ele pergunta isso: o que consiste a missão dos espíritos encarnados? E aí, antes de ler a resposta, vale aqui, então, de novo, fazer um lembrete. Nós partimos na doutrina espírita sempre do princípio de que todos nós somos espíritos. Todos somos espíritos. Sejam encarnados, ou seja, tendo uma matéria, um corpo físico, ou desencarnados, sem essa matéria rígida, essa matéria densa, ou nós, então, estamos encarnados ou estamos desencarnados. Bom, isso significa que, então, nós acreditamos que a vida tem continuidade. A vida, ela existe para além dessa matéria. Se, então, a minha vida, ela ainda tem continuidade, se ela existe para além desse meu corpo físico, então eu vou ter, muito possivelmente, a oportunidade de evoluir, de ainda estar em movimento, em ação, de continuar pensando, me desenvolvendo, até mesmo fora da matéria física. Eu vou continuar me desenvolvendo fora dessa matéria densa. Por isso, e esse lembrete vale, por isso que Kardec faz essa pergunta especificando os espíritos encarnados. Porque se todos nós somos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, isso pressupõe que todos nós, seja o estágio que estejamos, nós vamos ter e continuar tendo uma missão, duas, muitas missões, assumindo muitos compromissos. Porque a missão, a ideia de missão está relacionada, de novo, a uma ideia de compromisso. Um compromisso individual e também um compromisso coletivo que assumimos quanto à nossa própria evolução e a evolução daqueles que estão ao nosso redor. Porque missão traz essa ideia. Ela traz essa ideia de um dever em que esse dever vai gerar movimento, vai gerar uma ação, e essa ação vai me trazer um resultado. Então, as missões estão relacionadas ao desejo, intrinsecamente relacionadas ao desejo do bem, de algo positivo, de algo que vai necessariamente contribuir para o meu crescimento psíquico, físico, emocional. Então, um conjunto aí de elementos que vão contribuir para a minha evolução. Então, feito esse lembrete, voltemos para a pergunta de novo. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados, ou seja, com matéria? E aí os espíritos nos dizem, de forma simplificada, vejamos de novo a simplicidade, apesar da profundidade. Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Essa é a primeira frase. Instruir, ajudar e melhorar. E esse instruir, ajudar e melhorar, seja o homem, seja o progresso também individual, seja as instituições, vejam como estão conectadas. É ajudar um conjunto, um todo.
Hamed, no que foi dito, de novo tem razão. No momento em que eu entendo que o meu primeiro dever é comigo, com esse meu progresso individual, isso significa que eu ganho maior lucidez para entender como ajudar o coletivo. Quanto mais eu me entendo, melhor eu entendo o outro. Quanto mais eu me compreendo, melhor eu compreendo aqueles que estão ao meu redor, as instituições, aquilo no qual eu circulo e como funciona. Então, compreender a si para compreender melhor o outro. E isso não é de forma pausada, é contínua, é em paralelo. No momento que eu vou me entendendo, eu vou compreendendo aquilo que está ao meu redor e os sentimentos dos outros que também me circundam. Mas essa é a primeira frase apenas. Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas a questão ainda continua e os espíritos respondem ainda. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, assim como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão nesse mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Essa é a resposta completa. E olha que profunda essa resposta. O quanto nós podemos refletir sobre isso apenas com essa questão. Por quê? Porque eles continuam nos dizendo e nos fazem avançar o raciocínio do seguinte modo. Se todos nós temos, então, uma missão, não podemos ignorar que todos nós temos uma evolução, um estágio evolutivo diferente. Estamos em contextos diferentes, em famílias diferentes, porque somos diferentes. Então, se somos diferentes, teremos, consequentemente, missões também particulares, que não vão ser exatamente iguais para todos os indivíduos. Então, desde aquela pessoa que planta, que cultiva, que produz o alimento do dia a dia de tantas famílias, ele tem uma missão. Dentro do contexto dele, dentro das necessidades dele, ele tem uma tarefa a cumprir. Seja a partir do seu trabalho físico, seja a partir do seu comportamento, a partir do seu exemplo, a partir daquilo que ele mostra para o mundo como ele se põe no mundo. Ele vai ter uma missão. Assim como aquele que governa, que vai ter daqui a pouco um cabedal intelectual maior, onde ele vai entender muito mais de política, de filosofia, mas ele vai ter uma missão. E não é uma missão necessariamente maior ou menor do que o senhor que planta, que cultiva, a pessoa que está lá cultivando na terra. São missões diferentes, com graus diferentes, mas não importâncias diferentes. Elas terão a mesma importância dentro dos contextos em que estão. Assim como o professor que instrui, a pessoa que ensina, a pessoa que cura, e assim por diante, todos aqueles que têm aptidões diferentes. Então, ele nos mostra que estamos em graus diferentes, mas não significa necessariamente que isso se mostra maior ou menor diante da organização do próprio planeta, do equilíbrio do próprio planeta. Todos nós temos, então, uma tarefa de ser um instrumento, um bom instrumento naquilo que fazemos. E ainda nos diz o seguinte, ó, tudo se encadeia, tudo está encadeado justamente por isso, tudo vai ter uma relação em harmonia, ao mesmo tempo que o espírito ele se depura pela encarnação, ou seja, encarnado com a matéria densa, com todas as dores que chegam até nós, com todas as alegrias, com todos os aprendizados, com todas as situações que a vida na matéria densa nos possibilita, isso vai nos ajudando a nos depurar. E, cumprindo as nossas tarefas, vamos conseguindo, de novo, nos compreender e compreender aquilo que está ao nosso redor, e cumprindo, então, com um caminho, como instrumentos com caminho, daqui a pouco, que estavam já até mesmo previstos dentro do nosso contexto. Então, sim, cada um tem a sua missão nesse mundo. É praticamente o que os espíritos, de forma profunda, mas tentando nos simplificar, nos lembram.
instruir, ajudar e melhorar. Essas seriam as palavras-chave das nossas tarefas, digamos, da nossa missão. E ainda, o que Kardec nos lembra, ainda nessas passagens do Livro dos Espíritos, é que, claro que, então, se estamos em graus diferentes e evoluções diferentes, tem aqueles espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que acabam tendo, ou escolhendo, ou vivenciando uma vida de maior ociosidade. E ociosidade não significa apenas não trabalho físico, mas ociosidade sem nenhuma articulação que beneficie também, ou que movimente o seu entorno. Então, nos explica Kardec que até mesmo esses espíritos, eles estão num estágio em que eles vão, em algum momento, perceber que essa ociosidade não gera o bem. E eles vão se sentir responsáveis por esse tempo parado. Porque muitas vezes há pessoas realmente mais individualistas, que estão no momento mais individualista, que olham apenas para o torno da sua situação, das suas coisas. E aí vamos fazer uma distinção. Há uma diferença de um individualismo ligado a essa ociosidade, essa preocupação só consigo mesmo, quase a um egoísmo, de um olhar para a sua individualidade como identidade, que foi o que nós comentamos. A importância de olhar para si mesmo para compreender aquilo que está ao nosso redor, compreender a vida e as pessoas. Num sistema de evolução, de cooperação. Há, então, diferença dessa individualidade como identidade para essa individualidade beirando o egoísmo. O que importa é apenas eu, somente eu e as minhas coisas. E que o restante trabalhe por mim. Até porque culturalmente e socialmente, em vários momentos da história, nós tivemos a ideia de trabalho físico e intelectual, muitas vezes, em alguns momentos, como algo ruim, algo que não deveria ser cultivado. Por quê? Porque o trabalho, seja então esse material ou não intelectual, ele estava ligado a uma condição de baixa renda, ou seja, quem não tinha dinheiro, quem não tinha condições financeiras, é que trabalhava, é que precisava estudar. Quem tinha já recursos financeiros, seja familiar ou não, não precisava trabalhar, não precisava estudar, podia viver em torno apenas das suas coisas ou do seu entretenimento, ou se entretendo da vida de outras pessoas. Isso, historicamente, é um fato. Por isso, nós temos aí, ao longo da história, uma série de fatos mostrando a escravidão, que não é um assunto daqui a pouco que nós conseguimos aprofundar agora, mas como lembrete vale, seja a escravidão, seja outros sistemas em que as grandes ou inúmeras famílias se aproveitavam do trabalho da mão escrava de outras pessoas para conseguirem o seu sustento. Elas não trabalhavam, mas outras pessoas trabalhavam por ela, sempre nessa medida de poder. Então, vejam como tudo que nós estamos falando, missão, ocupação, tarefa, está relacionado ao que nós estamos comentando. Relacionado à ociosidade, relacionado até questões históricas em que, em algum momento, culturalmente, socialmente, isso era permitido, era visto como algo glamuroso, como algo adequado, e hoje nós sabemos que o trabalho físico, intelectual, qualquer ação, qualquer movimento que faça com que nós funcionemos em direção a um progresso, ele contribui para o nosso desenvolvimento também, claro, psicológico, nos tornando pessoas muito mais flexíveis, pessoas muito mais abertas, centradas e lúcidas diante da própria vida. Então, quando Kardec nos traz essa ideia de ociosidade, ele está também nos trazendo todo esse parâmetro, que há pessoas ainda presas na ociosidade, presas a um não trabalho, presas em si mesma, mas em algum momento elas vão despertar. Ele nos traz essa ideia, em algum momento, por uma questão de evolução do próprio planeta, essas pessoas vão ser empurradas, ou elas vão ter que acordar em algum momento. E, claro, entra aí a questão de lei de ação e reação. Quanto mais eu fico, ou quanto mais eu permaneço na ociosidade, mais, claro, eu vou me tornando também responsável por esse tempo não aproveitado. E aí, Kardec, em outras questões, nos diz o seguinte:
pelas grandes coisas que o espírito realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes, é a forma, então, como ele também vai avançar. E aí, os espíritos perguntam: cada um é recompensado segundo suas obras? E Kardec diz sim. Kardec pergunta se cada um é recompensado pelas suas obras, e os espíritos dizem que sim. E cada um é recompensado segundo suas obras, e o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções, que isso vai contar nas tarefas, na ocupação e na missão de cada um. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, ou seja, desencarnado, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso, ou seja, nós só assumimos missões de acordo com o nosso grau de evolução. E aí cabe aqui também fazer uma rápida distinção. A palavra ocupação está sendo tomada aqui por Allan Kardec também como uma ideia do dia a dia, da rotina. Todos nós nos ocupamos de alguma coisa. Nos ocupamos do nosso trabalho, das nossas tarefas, todos nós temos uma ocupação. Mas a palavra missão está também relacionada um pouco a esse chamamento, às vezes a um aprendizado maior que nós devemos, ou mais do que dever, que nós precisamos estar atentos, porque é, às vezes, a essência do que precisamos aprender, precisamos modificar ou transformar em nós mesmos. Então, essa ideia de ocupação todos nós temos, missão todos nós temos uma, mas a missão muitas vezes está ligada a essa ideia também de algo que é essencial na transformação do nosso ser. Então, eu posso ter uma missão no meu trabalho, mas não necessariamente o meu trabalho, seja como professor, seja como enfermeiro, seja como assistente, não significa necessariamente que seja a minha missão. Então, apenas para fazer esse lembrete. Os espíritos continuam respondendo Kardec nessa questão de recompensa segundo a sua obra, dizendo: uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Ainda há outros que tornam, sob sua tutela, os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades, os povos, dos quais são os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. E há os espíritos vulgares, que se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, às vezes no sofrimento, nas angústias, um momento para proporcionar os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda aproveitar ou gozar. Então, aqui os espíritos nos dão uma dica, ou nos informam, as inúmeras missões que todos nós, em algum momento, nos ocupamos, ou que aqueles espíritos também em graus maiores, ou os espíritos mais evoluídos, vão se ocupando. Alguns se ocupam, então, de sim cuidar de cidades, países, planetas. Alguns se ocupam de cuidar da própria natureza, do desenvolvimento, do andamento da natureza, mantê-la em harmonia e equilíbrio. Outros se ocupam de alguns familiares, amigos, entes queridos, como se fossem anjos guardiões. Outros espíritos vão se ocupar como missão de influenciar positivamente grandes gênios que estão aqui encarnados, para que essas pessoas possam contribuir para a evolução também do próprio planeta. Outros encarnam, ou seja, eles trazem a missão em si para fazer com que o progresso aconteça. Então, a missão, ela está relacionada a essa tarefa de progresso, de movimento, de ação. Por isso os espíritos dizem, todos têm uma missão, seja em diferente grau ou não, mas todos nós temos uma tarefa em si, que muitas vezes vai ser a essência de uma transformação individual, emocional, para o nosso próprio progresso e que vai gerar provavelmente progresso àqueles que estão, de novo, ao nosso redor. Então, há inúmeras questões e perguntas nesse capítulo 10, muitas,
Mas essas questões parecem ser as primordiais. Até porque, na questão 558, ainda, Kardec pergunta assim: os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente? E aí eles reforçam. Eles concorrem, eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal nas angústias da necessidade. Essa questão ele nos reforça de novo. Os espíritos, esses principalmente desencarnados, nós no estágio, sem a matéria densa, nos ocupamos de muitas atividades e tomamos como missão, às vezes, algo central, importante para a nossa evolução, a evolução de um grupo. E isso mostra, então, que há uma necessidade de executar tarefas. Nós somos instrumentos do equilíbrio, da evolução do próprio planeta. Para o planeta andar, todos nós que vivemos nele devemos também andar na mesma marcha de progresso. E é isso que Kardec está querendo nos mostrar. Que essa evolução é o próprio conhecer a si mesmo, o próprio olhar para o outro, olhar para si, faz parte dessa missão, dessa tarefa, desse dever, desse compromisso, quanto a sermos instrumentos de progresso, de trabalho, em relação aonde nós estamos em relação ao mundo. Então, retomando aqui um panorama do lembrete que foi e que está sendo essa palestra de hoje. Quando nós falamos de ocupação e missão, nós podemos, às vezes, pensar em algo grandioso demais. Só que é preciso simplificar. Por que é preciso simplificar? Porque todos nós temos uma missão. E missão não é algo complexo. Nós podemos não ter a missão de alguém que já está numa escala evolutiva maior que a nossa. Mas isso não significa que não há importância nas nossas tarefas e nas nossas missões dentro do nosso contexto, porque todos estamos tão interligados como uma grande engrenagem que o mundo, a evolução dele só vai funcionar à medida que todos nós evoluirmos. É aquela ideia de que se eu sou gentil, sendo gentil com alguém, esse alguém talvez acabe sendo gentil com o outro. Gentileza gera gentileza. Quando eu gero o bem, esse bem vai progredir e vai gerar o bem. Então, a ideia de que possamos, ou que cabe a nós, tentarmos gerar um melhor ou um maior número de ações voltadas para o bem possível, é o que, digamos, seria a nossa tarefa básica, mínima como seres. E a nossa missão, nosso dever primordial, olhar para nós mesmos para que a nossa missão de mudança e transformação, ela possa acontecer e se desenvolver no momento também certo e adequado. Como daí saber a minha missão? Basta escutar a voz íntima que nós muitas vezes ignoramos. Não virá uma resposta muitas vezes clara de qual a nossa tarefa, qual a nossa missão. Até porque nos iludimos justamente isso, de achar que missão é algo grandioso, eu vou salvar o mundo. Se nós salvarmos a nós mesmos, já estaremos cumprindo com a missão, com o dever, com o compromisso nosso da jornada de evoluirmos, de entendermos a nós mesmos. Então, sem a angústia de tentar decifrar qual a nossa missão maior, mas entender que se eu estiver aberto para evoluir, para melhorar a mim mesmo, para fazer uma mudança, uma transformação íntima, uma reforma íntima, isso vai me tornar mais apto a ouvir essa voz íntima do que me move, do que é importante, do que eu considero essencial em relação à minha vida, em relação também à transformação do ambiente em que eu estou, do ambiente em que eu vivo, né, no qual eu me articulo. Então, sim, todos temos uma missão, todos nós, além da missão, temos as nossas ocupações diárias e constantes que também devemos dar conta, mesmo às vezes não sendo apaixonado por todas elas, mas é necessário que possamos cumprir com as nossas tarefas diárias, às vezes burocráticas, mas importante. Lembrando que, seja encarnado ou desencarnado, além do trabalho, continua. Então, a ociosidade, ela pode existir em alguns momentos e é normal a ideia do repouso. Mas a ociosidade egoísta, essa vida vai nos empurrar para que ela seja temporária, porque ela é temporária.
Por quê? Porque a vida é movimento, a vida é ação. Então, somos também ação em movimento. Não vamos conseguir ficar parados por muito tempo ou presos olhando só para o nosso próprio eu. Por isso que a proposta, talvez, da palestra de hoje, mais do que refletir qual era, ou trazer uma resposta para qual a nossa missão, é tentar entender que nós vamos compreender as nossas missões ou compreender a nossa forma de nos articular no mundo se nós vivermos com ânimo, se nós vivermos abertos e dispostos a fazer o melhor. Por isso, vale fechar essa palestra, então, de novo com Renovando Atitudes, onde Hamed nos diz o seguinte: devemos sim viver no mundo com a consciência de que somos espíritos imortais, em crescimento e progresso, e de que nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. Lembremos-nos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer alma, do latim animus, e de que devemos, cada um de nós, viver com alma no círculo social do mundo. Então, fica o convite a todos nós. Independente se já percebemos ou não qual é essa voz íntima que nos envolve, se há algo central que nos convida à transformação, ou se nós já nos demos conta, pelo menos, quais são as nossas principais ocupações que devemos dar conta, que possamos, então, viver com alma, viver com ânimo. Esse é o nosso convite. Pensemos nisso. Por isso, convido a todos, então, a encerrarmos novamente com uma prece, com essa intenção e esse desejo de viver com alma, de viver bem, de viver com ânimo, de viver com alegria. Que possamos, nessa sintonia, de aceitarmos as nossas sombras, aceitarmos ainda as nossas falhas, os nossos tropeços, mas confiantes de que estamos caminhando, possamos assim, não só agradecer, mas nos entregarmos de novo, confiantes de que estamos também sendo guiados, orientados pelo plano maior. Obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade. Que assim seja.